Que vitória do Furacão, hein? Felipão falando depois do jogo. Vamos acompanhar. Quando o juiz deu 1 minuto a mais, o que nós ficamos brabo. Porque o 2-2 já era excelente. Imagina o 3-2. Então, a gente se apavorou. Mas, por obra da qualidade dos jogadores, o contra-ataque bem feito, o posicionamento ali, o acreditar desses jogadores, fez com que nós ganhássemos o jogo, ganhássemos mais 3 pontos. O que o Atlético tem para mostrar é isso, uma vontade incrível, e essa vontade está superando grandes adversários, como foi o caso de hoje, como foi o caso do São Paulo. Então, vamos ver. Grande vitória, hein? Inimigo do futebol, times que mais pontuaram contra Palmeiras, Galo e Flamengo no Brasileirão 2022. O Atlético Paranaense, 9 pontos. O Corinthians, 6. O Internacional, 6. E o Ceará, 5. O Furacão venceu o Palmeiras e o Galo no Allianz Parque e no Mineirão. Furacão, como eu dizia agora há pouco, que está vivo em todas as competições. E ontem, mais uma vitória importantíssima com grande atuação do menino Vitor Roque, Prats. A partir do segundo tempo, principalmente, né, Abel? O primeiro tempo foi morno no Mineirão. Não foi um grande jogo assim na primeira etapa, não. Felipão e Cuca mexeram muito nas equipes, né? E a opção do Felipão, de novo, é de colocar um time que não joga nas Copas. E esse time tem dado resultados e dado respostas muito boas, né? Porque com esse time, o Atlético Paranaense, com algumas alterações, venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Vence agora o Galo no Mineirão, venceu o São Paulo em Curitiba, mas aí com mais titulares do que ontem, por exemplo, em Belo Horizonte. E a partir do momento que o Atlético, o Mineiro, né, o Cuca optou pelo Nath Fernandes, com o time com o Pavon, com o Pedrinho, com o Vargas, a gente olhava a escalação e falava o seguinte, olha, é outro teste difícil, né, para o Furacão. E o Furacão responde maravilhosamente bem, com o Vitor Roque, que é um garoto que tem chamado muito a atenção. Né, tem feito grandes jogos, tem feito grandes gols. E o Alex Santana, que é um meio-campista que foi muito bem no Paraná Clube há algum tempo, ficou fora do país, né? Também entra muito bem no time. Esses jogadores entraram bem na quinta-feira também contra o Estudiantes. Vitor Roque entrou melhor que o Pablo, o Alex Santana melhorou o time a partir do meio-campo também. E o Felipão deixou bem claro aí que antes desse terceiro gol, que é um grande gol, né, um grande contra-ataque que o Canóbio conclui, o temor do Furacão era com os escanteios seguidos do Atlético Mineiro. O Galo começou a ter muito escanteio e a preocupação no banco do Furacão foi para o jogo terminar ali. 2-2 estava ótimo. Veio o contra-ataque em um dos escanteios que o Galo tinha. E no contra-ataque o Furacão faz 3-2. É uma vitória para um treinador que trabalha tanto com ânimo, trabalha tanto com confiança, trabalha muito com o emocional dos atletas. É uma vitória que tem um peso muito grande para o Atlético Paranaense no Brasileiro e quinta-feira em La Plata pela Libertadores. Você falou em ânimo, confiança, eu pensei no Orejuela. Tão criticado, tão cornetado em outros clubes, né? Grêmio, São Paulo. Você viu a jogada do gol ali, hein, professor? Não é só ele, não. Tem muita gente rendendo nesse time do Atlético que não rendia em outros clubes. O Vitor... Sempre esqueço o sobrenome do Vitor. Bueno. O Bueno. Vitor Bueno, tá muito bueno. É que tem muito Vitor lá no Furacão. Tem o Vitinho, o Vitor Roque e o Vitor Bueno. Esse Vitor é o Bueno, rendendo. E é um time que, independentemente dos jogadores, tudo bem, no fim até entraram alguns titulares, o Canóbio é um deles que acabou fazendo o gol, mas com titulares ou com reservas, é um time que se abre muito rápido, né? Fecha bem e se abre rápido nesses contra-ataques. Tem laterais que apoiam no time titular, principalmente o Abner, um jogador que eu gosto muito. É um time muito acertado, viu, Abel? Eu só acho que o Felipão tinha que dar uma camisa para esse menino, principalmente precisando de gol na Argentina. Eu sei que é difícil convencer o velho Felipe, que ele já ganhou outras vezes de modos mais conservadores. Mas esse menino é muito especial, né? O Vitor Roque está pedindo passagem. Muito bom jogador. Primeiro gol é uma jogada toda dele, né? Toda dele. O Atlético Mineiro tinha feito a substituição para melhorar e realmente melhorou, mas nem deu tempo, porque o segundo tempo começa e sai o gol do Vitor Roque. Depois a gente percebe os efeitos da substituição do Cuca. O Atlético Mineiro dá uma centrada em campo. Acaba também com titulares, que ontem foi essa rodada de fim de semana foi uma rodada em que todo mundo começou poupando e acabou dosando, colocando titulares, né? Sim. O Atlético, no fim, tinha Keno e Hulk, o que só valoriza essa vitória do Furacão, que além desse predomínio no Brasileiro que a gente mostrou aí, ainda segurou o Flamengo na ida da Copa do Brasil.
Olha o tamanho desse trabalho, desse momento do Atlético Paranaense. Keno, Hulk, Jair, se não me engano, também entrou, né? Jair. A gente tem uma tela aí com alguns números do Vitor Roque, comparando com o Pablo, outro atacante do Atlético Paranaense. O Pablo, que também é querido pela torcida do Furacão, não fez uma boa passagem pelo São Paulo, mas está lá, brigando pela posição. E como é que é essa briga? Olha os números. O Pablo, em 15 jogos, tem 6 gols. 74,8 minutos por jogo, né? Tem mais minutagem e 1 gol a mais só. 6 gols e 2 assistências. O Vitor Roque, em 16 jogos, tem 5 gols e 1 assistência. Minutos para participar de 1 gol, 140. Do Pablo, 125. Do Vitor Roque, bem mais jovem, Elton, mas visivelmente com mais qualidade, né? Eu fico imaginando que a pressão em cima do Felipão para pôr esse menino como titular fica cada vez maior, né? Não, ele já decidiu os jogos na Libertadores. Inclusive, numa das coletivas do Filipão, o Vitor Roque estava ali do lado dele, ele falou, olha, vamos ter calma, ter cuidado, é um menino, gosto de trabalhar com meninos, mas ele tem muita personalidade, né? Aliás, é um gramado que ele conhece muito bem, ele estava no Cruzeiro até pouco tempo, acabou sendo transferido aí para o Atlético Paranaense, chegou depois, inclusive depois do Pablo, e é um jogador que se encaixa muito bem nesse perfil do Atlético Paranaense, porque muitas vezes é um time que joga retraído e tenta sair no contra-ataque, e ele é o abridor de espaços também, né? Ele não é só o ocupador, ele abre e ele também faz e finaliza muito bem. E tem personalidade, porque se ele vai no Mineirão, no jogo contra o Atlético, faz o segundo tempo que fez, na Libertadores também, ele foi muito bem em algumas partidas que ele teve a oportunidade de entrar, essa personalidade que ele leva para o campo é fundamental. E o jogo do Atlético, no meio da semana, por ter sido um empate em casa e aí precisa jogar fora, nessa proposta do Atlético, em jogar atrás e sair no contra-ataque, eu porei o Vitor Roque, viu? Ele tem personalidade, eu acho que futebol ele já mostrou que tem, precisava apenas encaixar ali o seu jogo com o mental. E ele já mostrou que é um jogador descolado dessas pressões. Para mim, seria titular no lugar do Pablo, sim, viu, Alberto? Ontem estava em casa, né? Tava. E pelo Cruzeiro ele fez gol no Atlético esse ano. No Atlético, pelo Cruzeiro, estava em casa, não tinha porquê. E mesmo no jogo da Argentina, é que o Filipão gosta muito do homem de referência, né? Ele adota, ele vive procurando jardéis nos lugares por onde ele passa. E o jardel da vez dele é o Pablo. Ontem o Pablo não só foi poupado, como nem viajou, né? Foi poupado de tudo. Ele, Thiago Heleno, uma série de jogadores. Nandinho, Terans. A turma de confiança, né? Um quarteto de confiança dele aí. Não dá para brigar com o campo, né, professor? Pois é, né, Caco? Mas eu acho que pelo menos de saída, eu acredito que ele vai colocar o Vitor Roque do jogo. Até porque o jogo vai pedir em algum momento, a gente espera um jogo difícil. Que o Atlético não saia ganhando de cara. Né? Se sair ganhando de cara, aí que o Vitor Roque tem menos chance mesmo. Só não pode ir na Copa do Brasil, né? Já jogou pelo Cruzeiro, não jogou? Na Copa do Brasil. Vitor Roque. Caco, gostaria de ouvi-lo sobre esse furacão, esse casamento com o Felipão. Tá legal, hein? Tá muito bom e deu uma confiança, né? Porque se criou um clima de desconfiança quando ele empata em casa e a estratégia do Estudiantes deu toda certo. Né? Foi uma estratégia certa, acertada do time argentino, que é copeiro também, mas o Filipão conhece muito bem essa competição. Também acredito que ele vai começar com o Pablo, mas eu vejo o seguinte, características diferentes, momentos diferentes. O Vitor Roque muito melhor, ele acrescenta em velocidade, certamente o Atlético vai ser pressionado pelos Estudiantes, e aí ele vai precisar da velocidade, dos contra-ataques, algo muito parecido com o que aconteceu no segundo tempo, quando o Atlético tentou de alguma forma com seus titulares propor o jogo, e aí facilitou a vida do garoto, né? Que tem personalidade, como disse o Elton, para fazer jogadas individuais. O gol é todo dele, é todo mérito dele. E eu vejo que depois, se tu estás numa situação confortável, num empate, levando para os pênaltis, pode acontecer. Para buscar um resultado é mais difícil, ele pode entrar. O Pablo pode ser útil para reter a bola, para segurar o jogo, para numa bola escapada, numa bola parada. E a gente tem que lembrar que o Pablo vem com um ritmo lento, ele veio de lesão há pouco tempo, né? Ele não está ainda no melhor ritmo e o garoto está voando. Mas eu acredito que o Filipão gostaria de ver o Vitor Roque, mas é certo que o Filipão com certeza vai no tradicional, com os jogadores experientes
e aí depois ele vai fazer as mudanças que tem. O Alex Santana é outro que está também muito bem e pode acrescentar muito ao time do Atlético, e o próprio Vitor Bueno também. Que bom que o Atlético tem grupo para buscar um jogo estratégico e a sua classificação na Libertadores. Deu uma confiança bem maior do que o dia que empatou com o Estudiantes dentro de casa.